Olá, tudo bem? Meu nome é Tassiana, eu sou professora de língua portuguesa. O conteúdo da nossa aula de hoje é fonema, letra e seus encontros. Esse conteúdo faz parte de um estudo específico da gramática, uma parte específica da gramática chamada fonologia. A fonologia se dedica ao estudo dos sons que produzimos na hora de falar. A língua portuguesa, ela tem uma unidade mínima de significado chamada palavra. Dentro dessa unidade mínima, nós encontramos partinhas ainda menores, unidades ainda mínimas de som. Esses sons que pronunciamos, eles são chamados fonemas. Da mesma forma, nós conseguimos representar graficamente esses sons por meio das letras na hora da escrita, ok? Nós convencionamos a escrita dos sons por meio das letras. É muito importante que não confundamos fonema com letra. O fonema é a unidade mínima de sons produzidos em cada palavra. A letra é a representação gráfica desses sons. Didaticamente, vamos analisar aqui a palavra cachorro. Observem, pessoal, essa palavra ela está escrita de forma tal que vocês visualizem alguns sons que não correspondem ali ao número de letras escritas. E isso é muito natural dentro da língua portuguesa. A palavra cachorro ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras escritas. Porém, na hora de falar, nós não temos um som para a letra C, outro som para a letra H. Nós produzimos esse som meio chiado, shh, que corresponde à união dessas duas letras. Da mesma forma, não produzimos um som para um R e outro som para o outro R. Criamos um som representativo dessas duas letras. Portanto, na palavra cachorro, nós temos simplesmente 8 letras e 6 fonemas. É importantíssimo que não confundamos som, fonema com número de sílaba, ok? Percebam que é como se colocássemos o que eu estou falando em câmera lenta. E essa câmera ela é tão lenta a ponto de captar cada partinha de som que eu produzo. Na verdade, por exemplo, para produzir a palavra cachorro, eu pronuncio não apenas um som. Aparentemente parece um som apenas, K. Porém, eu tenho 2 sons que se unem para formar uma sílaba. Portanto, eu tenho o som da letra C, K, mais o som da letra A, ok? O que forma uma sílaba. Então, não confundam fonema com letra. Na sílaba K, eu tenho 2 fonemas, ou seja, 2 sons distintos, ok? Aí vamos analisar o contexto alfabético. O que acaba sendo primordial para eu classificar uma letra enquanto vogal e enquanto consoante? Para isso é necessário a gente ter um olhar mais delicado para a questão do nosso aparelho fonador, ok? A vogal, pessoal, o som dessa letra, ele passa sem nenhum tipo de obstrução por meio do nosso aparelho fonador. Percebam, A, U, eu não tenho dificuldade nenhuma ao pronunciar esse tipo de som. O mesmo não ocorre quando eu pronuncio o som de uma consoante. Observem aqui. B, B. O som dessa letra não é B. B é o nome da letra, ok? O som produzido é B. Percebam que esse som ele é obstruído. É como se tivesse algo que impedisse que ele seja efetivado na hora de falarmos. Portanto, para que não haja nenhum tipo de obstrução ao falarmos esse som consonantal, é necessário aliarmos a esse som um som vocálico. Dessa forma, percebam, ba. Esse som ele flui, ele passa pelo nosso aparelho fonador sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de obstrução. É justamente aí que entra o conceito de sílaba, tá? A sílaba é o som produzido pelo nosso aparelho fonador dentro de uma palavra sem que haja nenhum tipo de obstrução. Na língua portuguesa, para formarmos uma sílaba, é necessário que tenhamos aí a vogal inserida dentro desse contexto. Há outras línguas que não exigem o aparecimento da vogal. E para um estudo mais aprofundado da sílaba, é necessário que a gente infira questões pertinentes aos encontros que existem dentro dessa sílaba. Questões pertinentes ao encontro de consoantes,
que é o que vamos chamar de encontro consonantal, e questões pertinentes ao encontro de vogais, que é o que nós chamaremos de encontro vocálico, ok? Primeiramente, vamos estudar o encontro de consoantes. Chamamos de encontro consonantal o encontro de consoantes dentro de uma mesma sílaba, desde que o som das duas consoantes sejam reproduzidos oralmente. Por exemplo, a palavra livro. Percebam, pessoal, quando eu pronuncio essa palavra, quando eu pronuncio a sílaba vro, eu falo tanto o som do V quanto o som do R. Eu não omito nenhum desses sons. Não há nenhuma junção de letras que formam, na verdade, um novo som, ok? O mesmo não ocorre com relação à palavra pássaro. Aqui nós temos dois S's. Todo mundo sabe que na hora de separar a sílaba, cada S fica de um lado. Mas não necessariamente contamos dois sons. Nós produzimos apenas um som. Então a representação gráfica, ela permite que tenhamos os dois S's, porém, na representação fonética, esses dois S's passam a ser apenas um, ok? Na palavra pássaro, dizemos que existe aqui o dígrafo. O que então é o dígrafo? O dígrafo é quando nós escrevemos duas letras, porém pronunciamos apenas um som. Encontro consonantal, nós temos duas letras e dois sons pronunciados de forma distinta, ok? Bom, da mesma forma existem os encontros vocálicos. Existem basicamente três tipos de encontros vocálicos: o ditongo, o tritongo e o hiato. Para a gente analisá-los, eu vou precisar voltar um pouquinho na questão da vogal e explicar para vocês a diferença existente entre uma vogal e uma semivogal. Há vogais que são pronunciadas com uma força maior, de maneira tal que a gente encontre força para pronunciá-las de forma impecavelmente perfeita. Isso geralmente acontece com as vogais A, E e O. Em contrapartida, vogais como I e U são pronunciadas com menos intensidade. E é justamente aí que ocorre o encontro dessas vogais numa mesma sílaba. Para haver duas vogais juntas numa mesma sílaba, eu não posso ter essas duas letras com a mesma intensidade. Vamos observar aqui o que a gente chama de ditongo. Observem a separação da palavra leite. Percebam que o E e o I ficam juntos numa mesma sílaba. Dizemos então que aqui há um encontro vocálico? Sim, é um encontro vocálico. Porém, é muito claro, na hora que pronunciamos essa palavra, que a letra E ela é pronunciada de forma mais forte e a letra I de forma bem mais fraquinha. Quase uma pinceladinha de som ali. Leite. Ok? O ele fica muito mais evidente. Para essas duas letrinhas estarem numa mesma sílaba, é necessário que uma delas seja uma vogal, forte, e a outra seja uma semivogal, fraca. Caso contrário, não teríamos as duas letras numa mesma sílaba. Ok? Da mesma forma, temos o tritongo. O tritongo é um encontro vocálico que consiste na união de duas semivogais e uma vogal. Não necessariamente nessa ordem, porém temos aqui as três letras numa mesma sílaba. Observem o seguinte, quando falamos a palavra Paraguai, há uma tendência muito grande de que pronunciemos a letra A com maior força, e a letra U e a letra I de maneira mais fraca, de maneira pincelada, Paraguai. Percebam como o A ele fica muito mais evidente. Então esse encontro vocálico, que permite a união dessas três letras, ele só é possível acontecer porque existe apenas uma delas muito forte, que é o A, que chamamos de vogal, e as outras duas são semivogais. Aqui também temos um outro encontro vocálico percebido na hora de se escrever uma palavra, na hora da leitura dela. Porém, o que há de diferente nesse encontro vocálico com relação aos anteriores? Percebam, pessoal, que na hora que eu separo a sílaba, cada vogal fica de um lado. A gente tem a necessidade de separar essas vogais, ok? Isso acontece porque eu não tenho nenhuma semivogal. Ah, mas não tem o I ali, professora? Sim, temos o I. Só que esse I, ele é pronunciado com a mesma intensidade do A. Observem a palavra saída, ok?
O I, ele não é pincelado, ele é pronunciado de uma maneira tão forte quanto o A. É por isso que não é possível colocá-lo numa mesma sílaba, ok? Então, nós chamamos de hiato, quando as duas vogais possuem a mesma força na hora da pronúncia, saída. Portanto, o conteúdo da nossa aula de hoje foi fonema, letra e seus encontros, contido na área da gramática chamada fonologia. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de todos, foi um prazer ajudá-los. Até mais!